Você gosta de redes sociais, gosta de criar, gosta de comunicar, mas ao mesmo tempo sente que não consegue escolher uma única coisa para fazer da vida, então esse vídeo é para você. E eu quero que você fique comigo até o final, porque hoje a gente vai conversar de verdade sobre a profissão de social media, mas não de um jeito superficial. A gente vai falar sobre o que realmente é essa profissão, como ela funciona no mundo real, quanto dá para ganhar, como começar do zero e, principalmente, se isso faz sentido para você que é multipotencial. Talvez você já tenha pensado nisso, talvez você já tenha olhado para alguém que trabalha com redes sociais e pensado, será que isso é para mim? Será que dá para ganhar dinheiro com isso? Será que eu conseguiria fazer isso de verdade? E ao mesmo tempo, talvez tenha vindo aquela dúvida, mas será que eu não vou enjoar? Será que eu vou ter que escolher só isso? Será que eu vou ter que ficar preso numa só coisa? E é exatamente sobre isso que a gente precisa conversar. Então vamos começar do começo. O que é, de verdade, ser um social media? Muita gente acha que social media é só postar no Instagram, só fazer um post bonito, só escrever uma legenda. Mas a verdade é que isso é só a superfície. Um social media é a pessoa responsável por cuidar da presença de uma marca nas redes sociais. E quando eu digo cuidar, eu estou falando de pensar, de planejar, de entender pessoas, de criar estratégia. É alguém que pensa quem é o público dessa marca, o que essas pessoas querem ver, como chamar a atenção, como gerar conexão, como transformar isso em resultado. E aí sim, depois de pensar tudo isso, vem a parte de criar. Criar posts, criar vídeos, criar ideias, criar mensagens. Mas percebe como isso já muda a visão? Não é só sobre redes sociais, é sobre comunicação, é sobre comportamento humano, é sobre estratégia. E talvez agora você esteja começando a perceber uma coisa importante. Essa profissão não é uma coisa só. E isso é exatamente o que pode fazer ela funcionar muito bem para quem é multipotencial. Porque dentro do social media existem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem a parte criativa, tem a parte estratégica, tem a parte analítica, tem a parte de comunicação, tem a parte de relacionamento. Ou seja, você não precisa ser só uma coisa. Agora deixa eu te explicar isso de forma mais prática. No dia a dia, o que um social media faz? Imagina que você começa a trabalhar com uma empresa. A primeira coisa que você precisa fazer não é postar. É entender. Entender o negócio, entender o público, entender o objetivo. Porque uma empresa pode querer vender, outra pode querer crescer, outra pode querer se posicionar. E a sua função é alinhar isso com o conteúdo. Depois disso, você começa a planejar. Você define que tipo de conteúdo vai ser criado, com que frequência, em quais plataformas, com que objetivo. E aí vem a parte que muita gente vê, que é a criação. Ou seja, criar os posts, gravar os vídeos, escrever as legendas, pensar em ideias. Mas ainda não acaba aí. Depois de postar, você precisa analisar, ver o que funcionou, o que não funcionou, o que pode melhorar e com base nisso, ajustar tudo de novo. Percebe o ciclo? Você precisa pensar, criar, testar, ajustar e repetir. E esse ciclo se repete o tempo todo. Agora eu quero que você pare um segundo e pense. Você gosta de variedade? Você gosta de fazer coisas diferentes? Você gosta de não ter uma rotina totalmente igual todos os dias? Porque se a resposta for sim, isso já é um sinal de que essa profissão pode fazer sentido para você. Mas vamos falar sobre algo que todo mundo quer saber: o dinheiro. Quanto ganha um social media? E aqui eu preciso ser muito honesta com você. Depende. Depende de como você trabalha, depende do seu nível, depende do caminho que você escolhe. Se você trabalhar como um funcionário, você pode começar ganhando algo próximo ou exatamente um salário mínimo. E com o tempo pode chegar a algo entre 4 a 6 mil ou mais. Agora, se você trabalhar como freelancer, o jogo muda. Porque você pode ter vários clientes e cada cliente pode te pagar entre 500 e 3 mil ou mais. Depende. E aí você começa a perceber uma coisa interessante. Você não está limitado a um único salário. E isso, para quem é multipotencial, pode ser muito interessante. Porque você pode trabalhar com diferentes clientes, com diferentes nichos, com diferentes projetos. E isso traz variedade, mas também traz responsabilidade. Porque você precisa se organizar, precisa entregar resultado, precisa manter consistência. E aí existe um terceiro caminho, que é o empreendedor. Ou seja, criar uma agência, montar uma estrutura, ou seja, escalar o seu negócio. E nesse caso, o potencial de ganho é muito maior, mas também o nível de responsabilidade é muito maior. E agora eu quero te falar algo que é muito importante. Muita gente entra nessa área achando que é fácil, porque acha que entende, porque acha que é só postar. Mas não é. É uma profissão.
E como qualquer profissão, exige aprendizado, exige prática, exige consistência. Mas ao mesmo tempo, é uma das áreas mais acessíveis. Você não precisa de faculdade obrigatoriamente, você não precisa de um investimento alto, você não precisa esperar anos para começar. Você pode começar hoje, aprendendo o básico, testando, praticando. E isso é algo muito poderoso. Agora deixa eu te mostrar como você poderia começar do zero. O primeiro passo seria aprender o básico, entender como funcionam as redes sociais, como funciona o algoritmo, como criar conteúdo. O segundo passo seria praticar, ou seja, criar um perfil, testar ideias, postar, errar, ajustar e repetir. E finalmente o terceiro passo seria oferecer. Pode ser para pequenos negócios, pode ser para conhecidos, pode ser com um preço mais baixo no começo, para que você possa testar tudo o que você aprendeu. Mas o importante é começar, porque é na prática que você evolui. E agora eu quero entrar na parte mais importante desse vídeo. Será que essa profissão combina com multipotenciais? E a resposta é sim, mas com um detalhe. Combina muito se você fizer da forma certa. Porque o social media permite misturar habilidades, trabalhar com variedade, aprender constantemente, explorar diferentes áreas. Mas ao mesmo tempo, ela pode virar uma armadilha se você cair em dois erros. O primeiro erro, fazer tudo de forma desorganizada, pegar vários clientes, não ter processo, não ter foco e virar um caos. O segundo erro é querer fazer tudo perfeito antes de começar, ou seja, estudar demais, planejar demais e não agir. E aí você volta para o mesmo lugar. Por isso o segredo aqui é o equilíbrio. Você vai usar a sua multipotencialidade como vantagem, mas com direção. E agora eu quero te mostrar algo que pode mudar a sua forma de ver essa profissão. Você não precisa ser só um social media. Você pode começar como social media e depois evoluir para copywriting, para estrategista, para gestor de tráfego, para criador de conteúdo ou até criar o seu próprio negócio. Percebe? Isso não é um fim, é apenas um começo. E talvez seja exatamente isso que você precisa. Um ponto de partida, algo que te tire da inércia, algo que te coloque em movimento. Porque no fundo, talvez o que esteja faltando para você não seja uma resposta definitiva, mas uma primeira ação. E o social media pode ser isso, uma porta de entrada. E agora deixa eu ser muito sincera com você. Essa profissão não é perfeita. Ela tem desafios, tem concorrência, tem clientes difíceis, tem momentos de pressão. Mas também tem oportunidades, tem liberdade, tem crescimento e tem possibilidades para você. E no final, tudo depende de como você usa isso. Então eu quero te deixar com uma pergunta. Se você pudesse começar algo hoje, sem precisar ter certeza, sem precisar ter tudo resolvido, você consideraria isso? Porque talvez essa seja a oportunidade que você estava esperando. Não perfeita, não definitiva, mas possível. E às vezes é só disso que você precisa. Se esse vídeo te ajudou a enxergar esta profissão de uma forma diferente, salva ele e me conta aqui nos comentários. Você se vê trabalhando como um social media? Porque eu quero entender onde você está nesse processo. Até o próximo vídeo.